Bom dia, meus amigos. Mais uma sexta-feira chegando. Vamos agradecer a Deus por mais este dia maravilhoso, pelo dom da vida, pela família, pelos amigos que Deus nos deu. E agradecer a Deus por mais este evangelho. Que Jesus nos ilumine sempre. Ilumine nosso caminho, nossa casa mental. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 127, que diz o seguinte: se o problema é o mal-estar que restou por ter agido como não queria, o que provocou o pior efeito, lembre-se de que a esperança, o tempo e a busca da solução a tudo resolvem. O que ficou de uma discussão, briga, mau trabalho, mau acordo, ou mesmo o que aconteceu neste dia, daqui a pouco estará mais ameno. Razão por que você não deve se desesperar ou irritar. Creia em Deus e tenha esperança. A esperança por si mesma já é uma mudança, ficando o resto por conta do tempo e das suas providências. Quem tem um só interior não teme a noite dos problemas. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. O item é o 13. Coragem da fé. Jesus disse: todo aquele que aceitar meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o levarei para diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Jesus também disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também desse me envergonharei, quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. Sempre é muito considerado entre os homens aquele que tem coragem de manifestar sua própria opinião. Existe um grande mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias a que se expõe todo aquele que não teme confessar abertamente suas ideias, que quase sempre não são as da maioria. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão direta dos resultados conseguidos perante uma determinada situação. Sempre que existe fraqueza em recuar diante das dificuldades e defender sua opinião, sempre existe fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião. Mas há casos em que isso constitui uma covardia tão grande quanto a de fugir da luta no momento do combate. Jesus, em sua doutrina, condena essa covardia, ao dizer que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do Pai,
que está nos céus, aquele que o reconhecer diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de entrar no reino de verdade. Perderão assim o benefício de sua fé, pois é uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos. Escondem essa fé com medo dos prejuízos que ela possa lhes acarretar nesse mundo. Ao passo que aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais e a proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim também será os adeptos do Espiritismo, pois sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É aos espíritas que o Cristo também dirige suas palavras ao dizer: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Que assim seja. Meus amigos, quantos de nós se negam serem espíritas? Não tem coragem de professar a sua fé. Quando alguém pergunta qual a sua religião, fica com medo de chegar para as pessoas e dizer: eu sou espírita. Não vamos ter medo de confessar. Não vamos ter medo de dizer que temos Deus, temos Cristo. Quantas vezes também temos algo a fazer e recuamos, porque passa 1000 pensamentos em nossa cabeça e ficamos nos questionando, não acreditando, não colocando aquela fé que tudo vai dar certo. Aí chega uma pessoa, fala algo, você vai acreditando naquilo que aquela pessoa fala. Às vezes é algo até para lhe colocar para baixo, para você não ter coragem de fazer aquilo que se deseja fazer. Vamos ter coragem para demonstrar a nossa fé diante de todos e em qualquer lugar. É algo que nos fortalece espiritualmente. Não devemos nunca nos envergonhar da nossa fé, da nossa crença. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa força e aumente a nossa fé cada vez mais. Amado Mestre, neste momento que estamos passando por provas e expiações, que o Senhor possa nos conduzir sempre. Nos dê essa força, Pai. Nos livre, Pai, da vaidade e do orgulho e nos ensine a praticar o perdão. Jesus, ilumine nossos lares, que a Tua luz neste momento chegue até os hospitais, os presídios. Amado Mestre, interceda junto ao Pai eterno por todos nós. Que a nossa fé aumente cada vez mais. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que nos deste hoje e sempre.
Meus amigos, a reflexão final de hoje, o tema é: vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centralize-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varrando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age, auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Essa mensagem é de Emmanuel. Desejamos a todos um bom dia, com muita luz e muita fé. Que assim seja.